Antes de voar, Deus te transforma. Gente, poucas pessoas vivem as bênçãos sem passar por processos. Geralmente, todo cristão, toda pessoa de Deus, antes de receber bênçãos, milagres, viver promessas, passa por transformação, passa por aquele período solitário, sozinho, aquele período no deserto que Deus transforma seu caráter, sua pessoa, sua personalidade. Tem pessoas que acham que seguir a Cristo é viver de bênçãos, receber milagres, viver algo novo, viver as promessas de Deus, mas não querem passar pelo processo, não querem passar pela dor, pela solidão. Quando a solidão chega e você olha para o lado e não vê ninguém, você se sente sozinho, você se sente abandonado. Mas você sabe que Deus está ali com você. Você só tem que aguentar o processo, porque é muito difícil. Eu vou contar para vocês as 4 fases que a borboleta passa para se transformar em uma borboleta. Esse processo que a borboleta passa de transformação se chama metamorfose. A borboleta em si passa por 4 fases. A primeira fase é o ovo. A vida da borboleta começa com o ovo, que uma borboleta fêmea coloca em folha de árvore, para que quando a lagarta nascer, as folhas sirvam de alimento para a lagarta. A segunda fase é a larva, a largata. Após eclodir do ovo, a lagarta se alimenta fervorosamente das folhas para economizar energia e nutrientes para os estágios seguintes. Durante essa fase, a lagarta troca de pele várias vezes para acompanhar o seu crescimento. A terceira fase é a pupa, mais conhecida como crisálida. A lagarta se prende a uma superfície e, usando fios de seda que ela produz, ela forma a crisálida, ou mais conhecido como casulo. Dentro da crisálida, do casulo dela, o corpo da lagarta se dissolve e se reorganiza completamente, a transformando em uma borboleta. A quarta fase é a borboleta adulta. Finalmente, a borboleta emerge da crisálida. Ela tem um tubo desdentado para sugar o néctar. Ela tem um corpo magro e rápido e suas características asas para voar. Gente, a borboleta tem um processo tão lindo. Você pode prestar atenção que ninguém dá valor a uma lagarta. Gente, a borboleta tem um processo tão lindo. Um ciclo de vida tão lindo. Você vê o quanto Deus é perfeito em todas as suas coisas, em tudo que Ele faz. Para a lagarta se transformar em borboleta, ela precisa passar por todas as suas fases, porque senão ela não vai criar asas, ela não vai ter força para voar, ela não vai ter como sugar o néctar. Todas as fases da nossa vida é muito importante. Talvez você esteja passando pelo seu processo de casulo agora, a pupa, a crisálida, a terceira fase da borboleta. Então não desista. Nesse processo da crisálida, que a borboleta se envolve nos seus fios de seda, o seu corpo se dissolve completamente e se reorganiza. Então é isso que Deus faz com você. Se você estiver nesse período de transformação, nesse período da sua pupa, no período em que Deus está te transformando para você se transformar realmente numa borboleta adulta, tenha calma. Esse processo é muito doloroso, é o processo mais dolorido que tem. É o processo em que Deus te desorganiza, o processo em que você se dissolve, que você pensa que você está morrendo. Mas provavelmente sim, provavelmente ela entende que esse processo, essa dor que ela está passando, esse processo de transformação, de solidão, que ela está ali sozinha, é para transformar ela numa borboleta, porque quando chega no período, quando chega no tempo que ela sabe que ela vai se transformar na borboleta, ela vai para uma superfície e se gruda e se firma naquela superfície. Talvez esse processo seja com você, aquele período que você está num lugar, que você está num ambiente e que você não consegue se mover. Você não consegue sair daquele lugar. Você só consegue ficar sozinho, ali, solitário. E você olha para os lados, você talvez vê amigos ou familiares, mas eles não entendem o processo que você está passando. Você se sente sozinho, solitário. Mas não esqueça que essa dor está te moldando, está se transformando na sua melhor versão. Não deixe essa dor acabar com você. Lembre-se que dias melhores virão.
Se você vê que as coisas não estão se movendo, por mais que você esteja se esforçando, por mais que você esteja batalhando para sair daquela fase, pode ser a sua fase de casulo. O casulo, onde você se sente ali sozinho, porque o casulo só cabe uma pessoa. Não tem como entrar 2 pessoas, 3 pessoas, seus amigos no casulo junto com você. Não tem como, porque o casulo é um único lugar. O casulo é a fase que você se isola, a fase que Deus te isola do resto do mundo para te transformar na sua melhor versão. E se a gente ajudar a borboleta a sair do casulo, ela não poderá voar. Ela não irá ter força o suficiente, porque ela tem que ter a própria força de sair do casulo sozinha. Para poder ela ter força nas asas, ela construir aquela força nas asas para ela poder voar. Assim também acontece com a gente. Ninguém poderá nos ajudar, porque a gente tem que criar a nossa própria força para a gente poder voar. O casulo é Deus te protegendo. Imagina se você saísse rastejando por aí como uma lagarta. Você não vai chegar longe. Você não vai chegar a lugares altos como o Senhor quer que você chegue. Então, para que isso aconteça, Deus te envolve num casulo para te proteger, para te transformar, para que você voe alto. Então não tenha medo desse processo, não tenha medo dessa fase, porque é apenas uma fase que irá mudar. Não esqueça que Deus está sendo a sua barreira protetora, o seu casulo. Ele nunca irá te deixar sozinho. E não esqueça, o casulo não é lugar de morte, o casulo é lugar de transformação. E Deus está ali te protegendo, então mantenha sua fé nele, dentro do casulo, que ele está trabalhando em você para te transformar na borboleta, para te dar asas, para você voar alto, para você brilhar com suas asas lindas. Então aguente firme o processo e não desista. E lembre-se, antes de voar, Deus te transforma. Eu tenho um versículo para vocês, 2 versículos, que se encontram em Mateus 9, 16, 17. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, nessa passagem, Jesus está confirmando que não se coloca vinho novo em odre velho, mas se coloca vinho novo em odres novos, para que ambos se conservem. Do que adianta Deus te dar coisas novas, milagres, e você não saber lidar com aquelas coisas, você não saber lidar com aqueles milagres, com aquelas promessas que Deus tem para você. Entendeu? Por isso que às vezes demora um pouco, porque Ele está te transformando para você receber o novo. E não esqueça, antes de voar, Deus te transforma. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se você sentiu que Deus falou com você, deixa seu amém aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.